Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia. Neste vídeo eu vou falar sobre a proteção do concreto contra ataques externos de sulfatos. Mas antes de passar para a nossa vinheta, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, eu gostaria de dizer que a melhor prevenção contra o ataque de qualquer contaminante externos ao concreto é um concreto de qualidade. E para que se tenha um concreto armado ou simples de qualidade, é necessário e imprescindível que não se cometa vícios construtivos nas etapas de sua execução tão comuns de ocorrerem nas obras. Veja bem, faço o meu curso inteiramente online, cursodengenharia.com, que lá eu pego todos estes anos, quase 30 anos de experiência em patologias e em obras no Brasil e algumas cidades da América Latina e coloco detalhes importantíssimos que vai fazer com que você tenha uma obra com muito menos patologias, tá? Então faça o meu curso e comece a ter menos patologias que são tão danosas e onerosas para as nossas construtoras, ok? No link, na descrição desse vídeo tem o link do curso. E a segunda coisa que eu queria dizer é que hoje, dia 7 de agosto de 2019, às 19 horas de Brasília, eu vou fazer uma live no nosso canal do YouTube. Exatamente, eu vou pegar esses quase 30 anos de experiência em obras no Brasil e algumas cidades da América Latina e mostrar as conclusões que eu cheguei devido a toda essa bagagem de visitas dessas obras, ok? Agora, vamos à nossa vida. Veja bem, antes de começar a falar como é a proteção do concreto contra ataques de sulfatos, vamos falar um pouco de sulfato para a gente entender melhor, ok? Então, quais são as fontes externas de sulfato? Água do mar, oxidação de minerais de sulfeto em argilas adjacentes ao concreto, ação bacteriológica em esgotos, solo com quantidades excessivas de gesso ou outro tipo de sulfatos, água do lençol freático com sulfatos em contato com a fundação e outras estruturas subterrâneas, né? Águas residuais de indústrias, entre outros, tá? Os principais sulfatos que atacam o concreto é o sulfato de sódio, de cálcio e o de magnésio, tá? Então, esses sulfatos, ele adentra no concreto e começa a fazer o quê? O estrago dele. E o estrago desse concreto, a atuação, é um efeito químico e um efeito físico. O efeito químico é o seguinte: os sulfatos podem reagir com hidróxido de cálcio, aluminato tricálcico e silicato de cálcio hidratado. Então você percebe que ele ataca diretamente, exatamente o componente, os cristais que dá resistência ao concreto, que é o silicato de cálcio hidratado, tá? As reações de diversos tipos de sulfatos com a pasta de cimento hidratada são divididos entre os formadores de etringita e os formadores de gipsita, que são expansivos. Então veja, quando o sulfato entra no concreto, que ele começa a reagir com os componentes hidratados do cimento, tá? E começa a expandir, quando ele supera a resistência à tração do concreto, ele começa aquelas fissuras, só que essas fissuras vão facilitar ainda mais a entrada dos sulfatos dentro do concreto. Então você tem um processo que ele vai acelerando à medida que ele vai craqueando esse seu concreto, rachando esse seu concreto, fissurando esse seu concreto, ok? E o efeito físico: os sulfatos em presença de água penetram no concreto por capilaridade, permeabilidade ou difusão. Com a evaporação da água, a concentração de sais se eleva, podendo ocasionar cristalização que ocupa um volume superior quando estava dissolvido. Então você imagine que o simples fato do sulfato entrar, mesmo que ele não reaja com hidróxido de cálcio, silicato tricálcico e o silicato de cálcio hidratado, ele vai, vamos supor, no inverno está tudo saturado, quando esvaziar ele cristaliza e tem um volume maior do que ele tinha. Então ele está lá nos capilares e começa a expandir. Então ele não precisa reagir com ninguém para que ele promova estragos no nosso concreto. Então esses efeitos químicos e físicos cada vez vão aumentando. E outro detalhe importante: os sulfatos, eles baixam o pH do concreto. Se ele baixa o pH do concreto, ele favorece a corrosão das armaduras. Então você veja que o processo começa com a desagregação, com o trabalho de deterioração do concreto e chega até a corrosão das armaduras. Você imagine uma estrutura de uma estaca no mar, que você tem um problema de ataque de sulfato devido à água do mar, e daqui a pouco você também vai ter a corrosão, que é um meio muito propício para a corrosão, com altos índices de teor de cloreto, ok? Então veja, como eu falei, ele começa a provocar microfissuras, cada vez mais ele vai deteriorando esse concreto, até você ter um problema integral na sua pasta e você ter a perda de resistência muito grande, tá? Vamos lá!
Veja bem, você tem dois corpos de prova. Esses aqui são o mesmo corpo de prova. Eu só acostei para ficar um desenho mais bonito. Mas você veja que este tinha sulfato. Veja o volume que ele vai chegar, mesmo volume deste daqui, como ele chega, ok? Então você chega a tirar o concreto com a mão. Então você tira o concreto com a mão de tão frágil que ele vai ficando, ele vai perdendo a resistência, tá? Então vamos lá. Como é os principais fatores da agressividade? Permeabilidade do concreto. Então a permeabilidade do concreto é um principal fator para ter o ataque dos sulfatos externos, tá? Ou seja, você tem um concreto que ele tem uma capilaridade congênita, ele está numa região, numa água contaminada ou num solo, ele vai adentrar e vai começar a fazer o estrago do seu concreto, tá? Segundo, concentração de sulfatos na solução aquosa. Então você tem aqui uma tabela da SI que ela mostra quais são as quantidades de concentração de sulfatos solúveis em água com a percentagem do solo. Então, até 0,1 insignificante, de 0,1 a 0,2 moderada, severo, e a mesma coisa com a concentração de sulfatos solúveis em água em ppm. Tá? Então você tem toda uma tabela para você saber quão agressiva é aquela água, aquele subsolo, claro, se você chegar a analisar a este ponto. Terceiro, quantidade de aluminato tricálcico no cimento. Quanto mais aluminato tricálcico tiver no cimento, mais vai reagir os sulfatos. Tá? E quarto, quantidade de hidróxido de cálcio no concreto. Então, quanto mais hidróxido de cálcio de concreto, vai favorecer a formação da etringita e da gipsita, né? do silicato tricálcico e do aluminato, do silicato tricálcico e do hidróxido de cálcio. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente protege o concreto contra ataque de sulfatos? O primeiro, imprescindível, o mais forte é qualidade do concreto. Então, a qualidade do concreto, como eu falei no início do vídeo, na apresentação, ele é exatamente aquele que mais combate os agentes agressores externos. É a qualidade do concreto. Então, veja, se você está pecando na qualidade do seu concreto, está numa região marinha ou está numa região que tenha sulfatos, você, consequentemente, vai ter problemas futuros ou até mesmo numa situação mais próxima, tá? Ou seja, alto teor de cimento. Claro, que lembre-se que o remédio depende da dosagem. O remédio pode ser uma droga a depender da dosagem. Então, esse alto teor de cimento, claro que ele tem que ser feito com tecnologia de concreto para você não ter o efeito colateral de ter um alto calor de hidratação e isso gerar etringita tardia, que é um ataque sulfato interno do concreto. Tá? Então você tem que ter muito cuidado quanto a isso. Se você vai ter uma alta taxa de cimento no seu concreto, é observar qual será o calor de hidratação para você não superar os 65 graus e não gerar a etringita tardia. Segundo, baixa relação água-cimento. Tá? Porque você quer um concreto mais denso, mais forte, então baixa relação água-cimento. Terceiro, concretos com lançamento, adensamento e cura perfeitos. Então você não pode, você está numa região que você tem problemas muito fortes de sulfatos ou qualquer outra situação de cloretos e de dióxido de carbono, você tem que ter um concreto o melhor possível. Você não pode cometer vícios executivos nas etapas para poder você ter um concreto de alta qualidade. Tá? Então veja, agora, segundo lugar, cimento resistente a sulfato. Isso aqui, o cimento resistente a sulfato, ele é um algo a mais para a proteção do seu concreto. Tá? Porque se o sulfato não entra, ele não faz os estragos. Agora, se você tem um cimento resistente a sulfatos, facilita porque você vai ter menos ingredientes para que ele promova os seus estragos. Tá? Ou seja, cimento com baixos teores de aluminato tricálcico. Então é isso que eu queria falar com vocês, sobre a proteção do concreto contra ataque externo de sulfatos. Ou seja, primeiro, sem segundo, um concreto de qualidade, um concreto mais denso, menos permeável, para que ele evite a entrada destes contaminantes no interior do seu concreto. Não tem aquelas conexões fáceis para ele adentrar fundo no seu concreto. Ok? Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre. Ative o sininho, todos os dias de segunda a sexta-feira, um novo vídeo entra no canal. E não esqueça, hoje à noite, 7 de agosto de 2019, nós vamos fazer uma live às 19 horas de Brasília para conversar sobre qualidade e durabilidade das estruturas de concreto armado. Aguardo você lá, um abraço. No próximo vídeo, vamos falar sobre engenharia de fundação. Aguardo você lá também, outro abraço.